Bem-vindos mais uma vez ao Valeu Day. Estamos nessa 8ª edição com ela, que já foi ver Bacurau 2 vezes, José Lucas. Olá, bacurinhas do meu coração, tudo bem com vocês? Eu, que não amei o filme, nem odiei, só gostei. Só prestador também, Leonardo. E, infelizmente, Henrique não vai poder estar entre nós hoje, porque ele está no Festival de Veneza, servindo cafezinho para Lucrécia Martel. Mas acreditem que se ele pudesse, ele não estaria aqui. Ele está aqui em espírito, em presença. Assim, eles não estamos fisicamente, mas ele está a aura dele permanece entre nós. De certa forma, esse vai ser o podcast mais performático, assim. Ele vai seguir meio que a narrativa do próprio Bacurau. Vocês estão entrando nele e já tem um corpo defunto. Bacurau, se você não sabe, se você está vivendo em uma caverna durante o contexto brasileiro atual de cinema, Bacurau é um filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, um filme pernambucano, que venceu o prêmio do júri no Festival de Cannes, empatado com Os Miseráveis, da França. E é um filme que aborda essa cidade, Bacurau, e a sua população quando eles estão prestes a lidar com certos invasores, digamos assim. Acho que é a sinopse mais básica do filme que eu posso dar, né? Exatamente. Então, eu queria começar assim com um pequeno esclarecimento, uma nota assim que para falar que eu sei, mais que todo mundo, que os ânimos estão muito animados em relação ao Bacurau. E basicamente a internet perdeu qualquer resquício de suíço. Tá todo mundo louco, tá todo mundo assim perdendo a cabeça sobre o Bacurau e a gente tem que dar um jeito nisso, né? Assim, chegamos num ponto de polarização perigosíssimo em que eu sinto medo de sair de casa e ser atacado por um fã de Bacurau por ter dado 3 estrelas no Letterboxd. Então, assim, eu queria assim, salientar, assim, primeira, que, assim, Bacurau é um filme, então, assim, pelo amor de Deus, não vamos nos exaltar por causa de um filme, porque no final do dia, mesmo Bacurau sendo, sei lá, a obra que vai revolucionar o cinema brasileiro, vai reviver Ancine, Bolsonaro vai sair do governo por causa de Bacurau, no final das contas, Bacurau é então um filme, a gente tem que ver pelo que ele é, né? Segundo, a gente vai sim falar mal de Bacurau, então, por favor, gente, não matem a gente, não mande mensagem de ódio. Eu vou tentar até ser mais cuidadosa, controlado nos meus comentários pra tentar ser assim o mais calmo e claro e cuidadoso possível, respeitoso, mas assim, fica avisado que é isso. Vamos lidar com o fato de que iremos falar mal de Bacurau por 1 hora e vamos começar. Caralho, a gente não vai falar mal de Bacurau por uma hora. Não, A gente tem coisas boas a pra gente vai falar falar de sobre ele. coisas boas de Bacurau, mas a gente também vai falar de muitas coisas ruins que as pessoas ou não viram ou preferiram não ver. Então, acho que para começar num tom mais calmo, a gente pode começar assim com uma pergunta bem simples, assim. Você gosta, Leonardo, dos filmes do Kleber Mendonça Filho? Eu lembro que quando eu comecei a vida de cinéfilo, assim, vai explorar cinema brasileiro contemporâneo, eu comecei por ele, assim. Foi Vinil Verde, um dos Nossa, primeiros curtas brasileiros contemporâneos que eu vi com 14, 15 anos, assim. então, E aí sim, fala. eu vi e eu fiquei gostei, fui ver os outros filmes deles e tal. E na época que eu vi, há uns 4, 5 anos atrás, eu gostei bem, assim, de todos. Só que aí eu estou com medo de rever agora, Então, porque eu não sei se vai se manter. eu acho que aqui em Recife, em Recife principalmente, né? Kleber já é uma figura mitológica. Acho que os curtas dele meio que já passa assim, já é uma presença confirmada nas escolas, no currículo das escolas públicas do estado, porque eu sempre, na minha escola, sempre passou ou Vinil Verde ou Recife Frio, porque, não sei porque, acho que era divertido passar um curta pernambucano na escola e falar, olha, vamos ver aqui na aula de geografia a professora sempre passava Recife Frio, não sei pra quê, mas acho que tipo, olha, vamos imaginar Recife e sente frio. E era isso. Mas assim, acho que do Kleber eu gosto principalmente dos curtas, eu acho que ele era um curta-metragista, não sei se é o seu nome, muito, assim, muito É bom, isso não.
que eu acho que ele funcionava muito bem nesse conceito de um filme de pouca duração, que tem que ter uma ideia simples, curta e que consiga ser executada em pouco tempo, que eu acho que ele conseguia trabalhar assim com certas qualidades, né, que acho que ele acabou perdendo nos longas, que é precisão, foco, um olhar mais preciso para o que ele quer mostrar. Então, assim, acho que ele tinha conceitos muito interessantes em Recife Frio e Vinil Verde, para mim, é o ápice da carreira dele, assim, de curta-metragem, que acho que são... Ambos têm ideias muito interessantes e ele consegue realizar, assim, tanto... Ele consegue mostrar esse tema tanto de maneira bem original, assim, como simples e até lúdica, assim. E dos longas, o que eu mais gosto ainda é o Som ao Redor. Eu lembro que quando saiu o Som ao Redor aqui no Recife, eu acho que eu tinha o quê? 13 anos, 14 anos. Foi assim, começou completamente desconhecido. Acho que começou a passar aqui em Recife e ninguém tava bola e do nada explodiu assim, saiu de Recife, foi pro Brasil, pro mundo e se tornou um hit e todo mundo começou a falar sobre esse diretor que assim, eu Som ao Redor não é o primeiro longa dele, né? Acho que o primeiro longa dele propriamente é o Crítico, que seria uma mistura Sim, de sim. documentário e reunião de entrevista, mas assim, o primeiro longa narrativo, por assim dizer, acho que seria o Recife Frio, Fia Louca, o Som ao Redor. E eu acho ainda que o Som ao Redor é o melhor filme dele, que eu acho que é o mais coeso e focado e que tem uma ideia bem mais amarrada, por assim dizer, que eu acho que o Kleber é um diretor muito de ideias, assim, ele gosta de desenvolver uma determinada ideia, um determinado argumento nos filmes. E eu acho que a ideia que o Som ao Redor tenta propor, acho que é a mais interessante dos três filmes que ele fez, que é basicamente essa ideia de uma arquitetura da opressão, por assim dizer, né? Como a cidade de Recife, mais especificamente como um bairro da zona sul de Recife, meio que encapsula essa tensão de classes que fica muito evidente na arquitetura da cidade. E que é assim, acho que é uma ideia muito interessante e muito assim, complexa para mostrar no filme, que é uma coisa quase abstrata, assim, como a arquitetura materializa uma certa tensão entre as classes. E acho que ele é uma ideia que ele consegue desenvolver de uma maneira muito interessante, assim, nessa ideia de um filme painel, né, que ele mostra vários personagens e que vai Uhum. meio que levando até um ápice em que tem meio que um clímax, assim, a explosão, tem toda uma tensão que ele fica construindo por 2 horas, tipo assim. Sim, eu gosto muito que é um filme que ele é tipo, estruturalmente eu penso ele como um filme meio cubista, assim, porque ele tem vários esses fragmentos assim, né, de vidas nesse Sim, espaço que é esse espaço, esse bairro e como essas personagens que inclusive são personagens bem desenvolvidas, eu diria assim. sim, Tipo, eu consigo criar uma afinidade meio que com todas elas assim. E é interessante porque é uma estrutura semelhante a como ele lida com Bacurau, né, assim. sim, Tipo, como ele lida com as personagens de Bacurau também, ainda que não seja tão efetivo quanto é em O Som ao redor. sim. E Aquários eu prefiro esquecer, brincadeira. Eu gostava de Aquários, mas Aquários eu acho que é um filme que envelheceu muito rápido. Eu acho que ele era um filme que realmente precisava existir. Não, assim, acho que ele lançou algumas questões que na época aparentemente faziam muito sentido, mas que atualmente, assim, olhando com essa distância que o tempo nos dá, né, eu acho que meio que se revela que Aquários é um filme que já nasceu, assim, com cheiro de velho, assim, é um filme muito conservador, por assim dizer, né? Que é basicamente a história dessa mulher, essa madame de classe alta que tem essa noção meio patrimonialista do lugar onde ela mora e que a esquerda meio que comprou como um discurso de resistência, né? Quando, na verdade, acho que é um discurso muito mais de manutenção de um status quo do que propriamente um discurso de revolução ou de mudança. Então acho que assim, cada mais quanto mais tempo passa, mais fica visível assim que Aquarius, mesmo assim, acho que ainda é tecnicamente um filme muito bom assim, Kleber sempre teve um controle assim muito preciso do ritmo, dessa criação de tensão, ele sempre planeja os filmes de uma maneira para chegar assim num ponto de catarse, assim, os finais dele são sempre muito bem planejados, mas nessa questão da mensagem que ele queria passar, acho que é o filme que mais peca nesse quesito, que eu acho que é um discurso que ele não
conseguiu articular muito para além do momento, assim, ele não conseguiu pensar um pouco além do que a situação da época, que era uma situação turbulenta, né? Tava já no período do chegando no golpe, a louca, chegando no impeachment da Dilma, então eram períodos conturbados e acho que ele foi muito, assim, uma resposta acalorada, mas que não é a melhor resposta, por assim dizer, ao período. Não, mas então, só que essa resposta acalorada, ela surge do público, né? Sim, Tipo, ela não surge do Kleber nem do filme em si. Ela surge do público que comprou o filme como essa resposta, porque, esse diretor protestou em Cannes sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, obviamente que no filme que estava em Cannes, teria algo linkando para isso. Então, a percepção que a galera teve errada da personagem da Sônia Braga ser, não, porque ela é a Dilma, ela é uma mulher, ela é tananã, 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 tipo, completamente esquecendo uma questão de classe, uma questão de interseccionalidade, sim. dos privilégios que essa mulher específica apresenta. Só que, tipo, o filme em si, ele não é incoerente por não ter esse discurso, assim. Tipo, não me incomoda porque eu acho até que há uma... Eu lembro que na época eu achava que havia uma certa consciência do filme, assim, sobre, tipo, essa mulher ser uma mulher privilegiada e tal. Quando, por exemplo, o filho do cara da construtora, que era o Humberto Carrão. Humberto Carrão, ele confronta ela falando, tipo, sobre como ela também teve certos privilégios e tal, assim. Só que a única pontuada é que o filme dela, ele não desenvolve isso a nível de desconstrução, nem a um nível que vá trazer uma mudança de personagem, nada do tipo, assim. Só que na época isso me fez pensar que o filme estava consciente dessa redoma, desse espaço, dessa torre de marfim que essa mulher tava e tal, né? E aí, eu na época, não sei se falei já aqui, mas eu dei tipo 10 pro filme, assim. Eu tava muito animado com o filme. Eu tava tipo, meu Deus, cinema brasileiro é foda. E hoje eu defendo que Boi Neon era muito melhor que Aquarius. Então, eu também fiquei emocionado no filme, que eu acho que é um, assim, Kleber constrói uns filmes, assim, que lhe pega mais pelo emocional do que pelo racional, assim, que ele constrói uns personagens e é o próprio ritmo que ele impõe no filme, né? Eu acho que é muito nessa questão de você se apegar a esse personagem e você ficar investido na trajetória dele e que ele pinta muito a Sônia Braga como uma heroína, assim, acho que ele, mesmo que tem esse momento de reconhecimento de que a personagem dela tem privilégios, acho que ele nunca deixa de tratá-la como uma heroína. Acho que ele nunca desestabiliza ela, coloca ela como uma pessoa cega às diferenças, ou mimada, ou que não enxerga o que está fora do mundinho dela. Acho que ele vê ela como uma mulher que, assim, tá ela é, tipo assim, ela inspira respeito porque ela tá lutando pelo que é dela, mesmo que essa luta não seja assim a mais, politicamente falando, a mais consciente possível. Não, então, mas é tipo, eu não vejo problema nisso. Tipo, Sim. particularmente falando. Eu não me incomodo que ela é teoricamente, que ele trata ela como heroína. Inclusive ele fala isso em entrevistas até. Eu não me incomodo que ele trata ela como heroína nesses contextos e tal, porque tipo, sei lá, eu penso muito que o filme dele, ele vai escrever do jeito dele, ele vai tratar os personagens do jeito dele e tal. Eu penso também em como tem tantos filmes que tem tantos personagens escrotos e tantos personagens bem piores que Clara, assim. Sim. E a gente não se incomoda tanto deles serem tratados como heróis, assim, sabe? Uhum. Tipo, sei lá, tantos filmes clássicos e tantos filmes que tem personagens geralmente masculinos que são ultra escrotos e tal, tipo os John Waynes da vida e tal, assim. Só que, tipo, não me incomoda. Eu acho que só faz parte do filme em si, assim. Ele não tem que estar a serviço de algo social e tal. Sim. E agora temos Bacurau, né? Acho que agora a gente É, vai com entrar. essa frase, ele não tem que estar a serviço de algo social. Vamos entrar em Bacurau. E aí, o que você achou, amiga, de Bacurau? Vamos começar com o básico, assim, né? O que você achou do filme, assim? Tá, eu fui ver Bacurau em uma pré-estreia e eu lembro que quando eu entrei na sala eu tava animadinho, tá ligado? Eu tava tipo,
muito ansiosinho porque o Kleber vai lidar com o cinema de gênero e ele vai trazer tanana, 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 tanana. Quebrei a cara, quebrei. Porque o gênero que eu esperava que ele ia trazer seria de uma forma mais contundente, de uma forma mais intensa, de uma forma mais tipo, aí estou abraçando o gênero mesmo, foda-se. Não vai ter nada como é mais que puxe mais para algum naturalismo em algum nível, não vai ter nada que puxe para uma coisa, para entre aspas, um cinema mais sério, não vai ter nada que puxe para isso, mas tem. Porque, Sim. tipo, são pinceladas de gênero que ele dá, assim. Em momentos específicos, tipo, ele pega várias referências do western, só que o jeito que ele utiliza dessas referências não era o jeito que eu tava tão esperando, assim. Eu pensei que vinha algo mais potente a partir delas, mas aí gerou uma certa decepção. E o filme ele tem uma coisa que é, nossa, a gente falou sobre Aquários e o som ao redor. O filme tem uma coisa de o som ao redor que é tipo, é sobre Bacurau, é sobre essa cidade, é sobre essas várias vidas, sobre esses vários personagens, sobre essas várias vivências que ocupam esse espaço, essa massa de pessoas, essa identidade Bacurau, essa identidade que é gente, como dizem no filme assim. E é tipo, isso no começo não se desenvolveu de uma forma que me capturou. Eu só me vi capturado mesmo quando os sulistas chegam de moto e tal, assim, tipo, que é uma quando ele meio que sai desse cotidiano e desse dia a dia da cidade e vai para mais trama, assim, que foi quando eu fui mais puxado para o filme em si. E aí com o passar do tempo eu fui gostando um pouco mais, mas o final mesmo eu não consegui, meio que me decepcionou assim, não sei, porque me prometeram os 40 minutos mais eletrizantes, aqueles críticos de Cannes, né? Sim. Filha da puta, os 40 minutos mais eletrizantes que você vai ver, tananana, tá. Não, não foi. E tipo, eu quero rever, eu sei que eu vou rever, eu sei que eu vou, tipo, daqui a uns 2 dias rever e tal. E talvez reveja outra vez, assim, porque eu vou com pessoas diferentes a cada dia. Mas eu sinto que eu vou rever e vou gostar um pouco mais porque eu não vou estar com a expectativa, com a ideia de que ele vai usar o gênero de forma tal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre como ele utiliza de signos e gêneros e tal, mas as primeiras impressões do filme, eu acho que isso resume bem o que eu senti, assim, Então, na sessão. eu sinceramente não consegui perceber muita coisa na minha primeira ida a Bacurau, principalmente porque depois do filme eu tinha que ir a um aniversário e eu tava com medo de ficar preso no shopping de noite, mas enfim. Eu tava assim, animado com o filme, acho que, não sei, acho que principalmente pela ideia do Kleber Mendonça fazer um western sci-fi, assim, acho que a questão de parecer ser que ele parecia estar se distanciando muito do que ele fez em Aquários e ao som ao redor. Parece que ele é um pulo para algo assim diferente, que eu acharia que ia ser interessante. E assim, no início eu tava super animado, assim, a abertura, eu amei a abertura. Eu até hoje fico ouvindo no Spotify a música da Gal Costa, porque eu acho lindo aquele início, eu acho assim, quando apareceu os créditos naquele estilo bem anos 70, eu fiquei pronto, é agora, filme do ano. Mas depois de um tempo foi meio que indo a ladeira abaixo. E o terceiro ato meio que me decepcionou total também, que eu acho que o pecado, assim, de acompanhar críticas de festivais é que a gente meio que fica hypado por uma coisa que talvez não seja isso que estão prometendo. Em Cannes estavam falando muito de que o filme era hiperviolento e de que era, sei lá, um Tarantino, um Eli Roth, que tinha violência, muita tripa e sangue. E eu tava esperando, sei lá, tipo, um Albergue da vida, um Bastardos Inglórios da vida, uma coisa assim, cinema brasileiro, gore. Só que, assim, não deixa de ser, no final das contas, assim, um filme do Kleber Mendonça, assim, é um filme de um diretor que é reconhecido internacionalmente por fazer esses filmes de arte, assim, esses filmes brasileiros classudos. Quando eu vi, né, que ele ia fazer um western, eu meio que tava animado, porque eu acho que o western é um gênero que tá essas liberdades, assim, pro diretor meio que correr solto, assim, fazer uma coisa mais suja, entre várias aspas. E como o Kleber é um diretor, assim, que eu acho que já é meio reconhecido por fazer esses dramas classudos, assim, esse cinema brasileiro de classe refinado,
eu meio que esperava que ele fosse perder a linha no western, ele perder a linha no bom sentido, assim, no caso de meio que se libertar dessa estrutura quase clássica que ele tinha em Aquarius para ir para um cinema mais de gênero mesmo, assim. Só que no final das contas ainda é um filme de Kleber e essa referência ao western é muito mais uma referência que serve para essa estrutura mais formalista que ele tem, do que necessariamente o western como possibilidade para uma exploração mais que fosse menos sujeita a esse estilo assim, meio sério, meio elegante que ele tem, que eu acho que Bacurau, mesmo sendo esse filme super violento, que tem essas referências a sci-fi, a western americano, ainda assim é um filme muito elegante, assim, é um filme que as senhorinhas de classe alta podem ver tranquilamente, que acho que não vai ter nenhuma ofensa grande, não é um filme sujo, assim, não é um filme que repele o espectador, assim, de certa forma. É um filme muito convidativo, assim, justamente porque acho que o Kleber consegue arquitetar muito bem uma western pra cair nesse arcabouço de filme dele, assim, coloca o western no molde dele, que é o molde que a gente já conhece, que é filme de festival reconhecido, filme feito para ser apreciado pela classe média alta, não é assim um filme popular, por assim dizer, e acho que é engraçado, assim, que mas sim, é que Kleber pensou assim nesse filme como se fosse assim um filme mainstream, um filme pro cidadão comum ir no cinema multiplex assistir de boas, quando assim, quando na verdade é um filme assim que depende muito de um certo referencial em cinema, de certa forma. Acho que ele cria um filme que acho que, sei lá, quem conhece do cinema dos anos 70, ou quem conhece o western, as convenções do gênero, quem conhece ou quem tá muito antenado mesmo nos trâmites políticos da atualidade brasileira, vão apreciar melhor quando assim, acho que um cidadão médio assim que vai para um cinema para ver um filme mainstream qualquer só para desopilar, eu acho que ele vai ficar muito com a parte muito perdido assim, porque não é uma narrativa fácil de se seguir assim, que é uma coisa muito que ele tem muita coisa que ele esteja no subtexto, tem muita coisa que ele constrói em elipses. Eu conversei com uns amigos meus que são tipo espectadores regulares, comuns de cinema. E uma coisa que todos eles falaram quase é que é um filme muito meio confuso de se seguir, assim, não é um filme que você consegue ir com facilidade, assim, embora seja uma história relativamente simples, eles reclamam que é um filme, assim, meio complicado de se seguir, justamente porque é uma narrativa muito truncada, elíptica. Não, então, é porque tem aquela coisa que é. Uma coisa, eu acho que não precisa saber das referências para poder aproveitar o filme, porque uma coisa que ele faz é que ele descontextualiza elas. Inclusive, teve até texto que xingou ele por isso e tal. Mas, tipo, ele pega essas referências, esses filmes e esses elementos de gênero, e ele se apropria delas e traz outros contextos e outros usos, Sim. assim. Então, tipo, eu acho que isso confere ao filme um caráter mais próprio, Uhum. sabe? Tipo, sendo realmente a pós-modernidade, assim, tipo, ele pega referência, ele pega o que ele quiser e transforma em uma coisa dele, assim, e tal. Eu acho isso massa. Mas uma coisa é que o filme, ele começa com essa coisa, como a gente falou, desse som ao redor, e aí ele se vê atravessado por essa narrativa mais clássica, por essa narrativa de gênero, assim, dessa invasão desses soldados e tal, assim. E aí eu acho que é por isso que o filme fica truncado. E é por isso que eu tenho problemas de ritmo com ele, assim, que é tipo, tava nessa coisa cubista, aí vai se ver o quê? Quebrada. Aí vai vir uma linha narrativa direta. Aí vai ele fica nisso e ele fica, às vezes, indo pra, tipo, a cena da Sônia Braga com o Duque lá do nada. Tipo, ela oferecendo a hospitalidade brasileira pra ele com as comidinhas e as panelas e tal, assim. E eles pegam e vira. E aí ele vai embora. Tipo, essa cena é. Um delírio aquela cena. Então, o ritmo desse filme é muito estranho. Eu estranhei muito na primeira vez. Na revisão eu aceitei um pouco melhor, que é muito basicamente a estrutura do filme tem a primeira metade, que é essa estrutura mais filme painel, por assim dizer, que ele observa mais a cidade enquanto a comunidade do que personagens específicos ou a narrativa mais tradicional, por assim dizer. Na metade tem um corte muito estranho, que é no momento em que aparecem o,
personagem do Dokia e a trupe dele lá, a trupe americana, que é meio que como se fosse realmente um corte no meio do filme que separasse o que aconteceu antes e agora não, agora a gente vai entrar em território de gênero mesmo. E dali pra frente faz assim uma salada mista muito louca que descamba no terceiro ato que meio que não satisfaz pelo motivo de que ele cria por 2 horas quase uma tensão que acaba sendo esfaziada de maneira muito anticlimática em 10 minutos. Assim, acho que é muita preparação para pouca recompensa e que do nada acaba o filme. Pronto, é tipo 2 horas de escalando tensão, 10 minutos de resolver essa tensão, 10 minutos de concluir a trama e pronto, o fim do filme. Tipo, é um ritmo meio estranho. E ainda mais estranho pro Kleber, que sempre. Eu sempre vi um Kleber como um diretor assim, muito estrategista. Assim, ele consegue manipular a relação do espectador com o tempo de maneira muito interessante. Eu acho que os filmes dele sempre seguem essa lógica meio panela de pressão, né? Que é tipo ele vai construindo essas cenas e cada cena meio que vai seguindo uma lógica de amontoamento em que meio que vai escalando a tensão, uma certa dramaticidade para chegar numa grande cena apoteótica, um clímax nos últimos minutos, né? No som ao redor tem uma última cena meio violenta, altamente climática. No Aquarius tem a cena lá da Sônia Braga jogando lá as madeiras com cupim no povo, tipo, ele consegue fechar o filme assim, meio nesse choque assim. Ele cria uma tensão e do nada cria esse final assim pra surpreender o público e pro público falar: "Nossa, que obra-prima, olha o que ele fez aqui, olha essa mensagem". Quando empa... Tu me lembrou que eu odeio o final de Aquarius. Então, o final de Aquarius é assim, o típico Que ódio, meu pai do é céu, que ódio, que ódio, que é ódio, o que ódio. típico final catártico, né? Que ele meio que tá toda essa a satisfação que o espectador quer. Tipo, a gente ficou, sei lá, 2 horas acompanhando essa mulher e agora finalmente a gente vai poder ver ela se vingando, entre várias aspas. Mas quando você pensa nas implicações práticas daquilo, não faz o menor sentido. Tipo, ela fazer aquilo no pior, no melhor dos casos, vai piorar a situação dela do que melhorar. Então, assim, né? Acho que é um final que ele faz mais pra surpreender o público do que um final necessariamente pra concluir o que ele tinha construído. Vamos falar sobre coisas que a gente gostou de Bacurau. Eu gosto muito sobre como ele usa o simbólico, assim. Eu acho massa que o jeito que eles se armam contra essa força externa, essa força alienígena que são esses americanos, é com armas de um museu, assim. Tipo, eu acho isso massa. Aí você pode dizer, ah, é brega. Tipo, tá, mas foda-se. Que eu amo muito como, tipo, é em um museu e é com a história e é com reconhecer como essa violência... Porque, tipo, existe uma discussão sobre a violência em Bacurau e tipo, ah, como você quer lutar contra os inimigos assim, usando violência, tal, 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 tal. Primeiro, não tem como a gente se defender de uma força militar estrangeira sem armas, né? É assim, né? No contexto do filme, realmente. Não vai ser com não vai ser com panfleto, não vai ser com abaixo-assinado, não vai ser, ah, não, porque a gente vai ter que educação. Não, nesse caso aí, só eram as armas mesmo, viu? Senão eles morriam. E tem uma coisa que é que a violência, ela permeia a cidade. Tem um amigo meu, o Ibson, ele falou sobre como... Beijo, Ibson. Ele falou sobre como violência é uma coisa que fascina Bacurau inteira, assim, tipo, a galera assistindo o top Sim, 10 mortes do pacote, tá sim. ligado? Véi, aquilo é... Eu adoro isso, assim, porque, tipo, mostra como essa violência que tá presente em Bacurau, que tá sendo cultuada no museu, é uma violência que surge também dessa cidade ser de um país colonizado, de uma América Latina, uma violência que surge com a América Latina surgindo também, assim. Então é tipo, eu acho
que essa questão histórica, simbólica e tal, assim, ele me satisfaz Sim, bastante, eu assim. gosto que acho que tem uma tendência recente no, sei lá, no cinema contemporâneo brasileiro, que é essa coisa muito de ser um cinema conciliador, um cinema de afetos, a louca, um cinema meio que busca ir por esse caminho de abraçar o público, assim, né, por assim dizer, meio que indicar a saída mais feliz. E eu acho que Bacurau, acho que eu gosto de Bacurau é que meio que ele abraça esse caos, essa violência de uma maneira muito interessante, assim, acho que ele nunca procura o caminho da reconciliação, acho que, sei lá, tá metade pro filme, metade pro final, a gente aceita que a realidade é o caos, é a violência e que não tem um ponto de retorno e que o Kleber e o Juliano abraçam isso e vão com isso até o final e, sabe, não fazem nenhuma concessão a isso, eles não tem minhas palavras a isso. Eles não procuram ir para um caminho de afeto, ou para um caminho de reconciliação, ou para um caminho que, de certa forma, seria o politicamente mais certo a se fazer. Acho que até por isso as críticas se devem que meio que nesse intuito, né, que é de abraçar o caos da violência, já que eles estão sendo recebidos com violência, eles têm que responder com violência. Isso meio que acaba meio que maculando esse discurso da esquerda de que não vamos responder à violência com violência, né? Vamos responder à violência com abaixo-assinado, com abraço coletivo, com, sabe? E eu acho que Bacurau meio que rejeita essa ideia indo pro caminho, não, vamos responder violência com violência, vamos responder, sabe, esse movimento com um movimento mais forte ainda, na mesma medida, por assim dizer. Então, eu acho muito interessante isso. E tem uma coisa também que é tipo, até pegando também alguns apontamentos que estão criticando negativamente Bacurau, que é sobre esse aspecto de tipo, ah não, como é que o Kleber quer ir contra um governo bolsonarista, um governo que prega violência, que pega forças armadas utilizando de armas e tal, tipo, ô minha gente, a mesma galera que demanda cinema como abstração e cinema como simbólico e cinema como tipo, ah, não é pra ser literal e tal, tá demandando isso de Bacurau, porra. E também, Bacurau, assim, a gente tem que se lembrar que Bacurau, acho que segue pelas tradições, acho que ele é muito fiel às tradições do western nesse caso, né? Que é o roteiro básico, que é Sim, uma totalmente. cidadezinha no meio do nada, que é invadida por uma força estrangeira e a cidade tem que arrumar um jeito de se defender. Acho que, assim, o plot basicão do western americano é esse, e Bacurau chupinha ele completamente. E, então, assim, acho que ele meio... Eu acho que até por isso o discurso político no filme, mesmo que as pessoas meio que uma das grandes discussões do público seja o discurso político do filme, eu acho que o Kleber e o Juliano meio que propositalmente acabam abafando esse discurso político para dar força à potencialidade do gênero por si mesmo. Acho que eles, Sim, total. Ele tá sofrendo o mesmo que Aquário sim, sofreu, assim. Existe uma situação política, existe um contexto e que as pessoas estão muito buscando que Bacurau vai ser essa peça de resistência, tal como Aquarius foi na cabeça de algumas pessoas. Detalhe, Aquarius não era para ser uma peça de resistência sobre a Dilma. E Bacurau não é para ser uma peça de resistência de Brasil no sentido em que é um contraponto ao governo Bolsonaro. Não é isso. Porque eu penso que ele é um filme de defender uma identidade histórica, mas não em uma medida, como eu posso dizer, que ele coloca esse discurso político e esses ideais como tão mais importantes do que a catarse do gênero em si, sim. do gênero que ele está buscando como cinema, assim, que é tipo o Sim. É western. que eu acho que o erro do Kleber é que ele é um diretor muito político e que ele lança esses filmes em contextos muito conturbados e, e as pessoas meio que associam que todo filme dele tem esse discurso fortemente político, quando na verdade eu acho que ele lança esses filmes, mas na verdade ele só quer trabalhar que esse exercício de gênero, que acho que no fundo, o Kleber é o típico diretor cinéfilo, ele quer fazer os filmes dele como esses exercícios de
reconfigurações de gênero, mas ele acaba caindo nesse contexto muito ligado, que é o Brasil na atualidade, que assim toda a produção de arte atualmente está intrinsecamente ligada a um contexto político muito conturbado. Então, assim, acho que mesmo que ele fosse um diretor, sei lá, super isentão, assim, sei lá, não tivesse nenhuma entrevista protestando contra o impeachment, contra Bolsonaro. Acho que ele, mesmo se ele fosse esse diretor completamente isento, eu acho que ainda assim os filmes dele seriam muito vistos a favor do contexto político em que eles se inserem. Como o Aquário sofreu muito por ele ser, não pelo filme ser uma peça de resistência, mas por ele ser inserido nesse meio em que as pessoas meio que abraçaram ele como essa peça de resistência. Como o Bacurau é menos eu pelo menos vejo menos como uma peça de afronte político direto, embora tenha essa mensagem política muito forte, embora seja assim extremamente vaga. Eu, ao mesmo tempo, é um filme assim, puramente um filme que explora um gênero cinematográfico que é o western, situado no contexto político brasileiro, que ele E um é Nordeste, né? Que o Western é o gênero mais perfeito para sim. o E Nordeste, eu assim. acho que até por isso que ele meio que deixa tudo o mais vago possível. Ele não especifica um ano específico. Ele coloca em daqui a alguns anos. Ele não coloca muitos detalhes sobre o contexto político, tá? Ele tá do Brasil, ele coloca, sei lá, a TV mostrando as eleições públicas sim, em São Paulo. A televisãozinha do caminhão colocando, sei lá, Brasil do Sul. Isso foi uma coisa que eu percebi na revisão e que eu fiquei chocada. Tipo, aparece, sei lá, por um milésimo de segundo o mapa do Brasil e tá, sei lá, o Nordeste separado do resto do Brasil, como se fosse, sei lá, o Nordeste conseguisse a independência, ou que o Brasil tivesse, o Brasil do Sul fosse o Sudeste e o Sul tivessem se emancipado. Então, assim, ele. Isso tem muita cara de pós, bicho. Isso tem muito cara de easter Sim. egg, assim. Porque, tipo, uma coisa é que. Uma coisa até que. Se o Henrique estivesse aqui. Eu vou pegar um tabuleiro Ouija, peraí. Ele ia ser encaixante. Se o Henrique estivesse Charlie aqui. Charlie. Eu adoro que eu tô summonando Henrique aqui, né? Mas tem um argumento que o Henrique usou que foi muito bom, que foi sobre como, tipo, o filme, ele tá tanto nessa proposta de gênero, tanto nessa coisa assim, que ele não tem um discurso que é explicitamente anti-Bolsonaro ou algo do tipo, tá ligado? Ele tem, teoricamente, um discurso genérico sobre mocinhos e vilões e uma força que vem tentar invadir e tal. Sim, que eu acho que ele coloca esses pequenos detalhes só assim pra criar esse universo, mas ele não se aprofunda em nenhum detalhe específico desse mundo. A gente não sabe, sei lá, como é o sistema político desse Brasil, como é a situação, sei lá. É um mundo, estilo Divino Amor, que se criou meio que uma distopia evangélica, o Bolsonaro tá no poder, o porte de armas é liberado, tipo, nenhuma dessas questões é explicada nesse filme. E meio, não sei se isso é bom por um lado, né? Porque ele meio que acaba negando essa coisa de ficar muito preso a um contexto específico para dar força a esse aspecto mais dramatúrgico do western, mas ao mesmo tempo ele acaba pecando no caso que muita gente acaba pedindo por esse contexto político e por tentando o Kleber falar que o filme é uma peça de resistência, é uma peça de afronte, lacre, a resistência Dancine, que meio que as pessoas, tipo Henrique, que são pessoas que ficam atentas ao filme, ele meio que se pergunta, porra, Kleber ficou falando tanto que esse filme era um afronte ao governo Bolsonaro e tem nada explicitamente falando sobre o governo Bolsonaro no filme. Aí fica meio nesse balanço de, ele deveria explicitar mais essa questão política ou ele deveria esconder mais, já que o foco dele não seja tanto a política e mais como essa situação genérica se aplica ao western. É genérico. Eu só tô pensando uma coisa, tipo, como Bacurau, porque uma coisa que muita gente tem apontado também é como Bacurau é uma identidade nordestina muito forte, assim. Mas aí tem que contrapõe, tipo, uma identidade forte nordestina feita com estereótipos dessa Sim, identidade. porque nesse caso, Zé Valmar, Tá O Som ao ligado? Redor e Aquários são filmes que também têm uma identidade muito nordestina, só que é uma identidade nordestina urbana, né? Tipo, Uhum. O Som ao Redor e Aquários são filmes de Recife e tem uma identidade recifense muito forte,
mas e que não deixa de ser nordestino. Então, porque nesse caso o Bacurau é mais nordestino do que Aquários ao seu redor, porque ele utiliza esses estereótipos do interior, tipo, a cidadezinha do interior, essa relação da cidade com o cangaço, tipo, por isso, por causa desses símbolos, Uhum. ela se torna uma experiência mais nordestina que, sei lá, um filme que se passe em numa metrópole nordestina. Não, só que, tipo, o que me incomodou não foi nem esse lado do discurso, assim. O que eu tô pegando é. O que eu tô mais tentando desconstruir é o outro, do tipo, por que é impossível criar esse identitário nordestino utilizando desses estereótipos, Sim, assim, sabe? Se, tipo, o que Kleber parece fazer se utilizando do cangaço, assim, pra, tipo, eles instrumentalizarem as armas e até o ritual decapitação do cangaço, assim, é que, tipo, existe uma imagem que é atrelada ao nordestino e aí ele se instrumentaliza dela pra lutar contra as próprias forças que estão indo contra esse povo, sim. assim, sabe? Aí vai eu tô pensando se isso é de todo mal como estão tentando fazer parecer, assim. Como alguns discursos estão tentando fazer parecer, por estar se baseando nesse estereótipo, assim, e tal. Então, eu acho que é um pouco perigoso, não um tanto perigoso, mas um tanto datado essa ideia, que eu acho que fica nessa coisa muito que eu não gosto muito, que é essa coisa de uma arte, uma cultura tradicional brasileira que tem que lutar contra as influências internacionais, uma coisa muito, sei lá, Ariano Suassuna, que é tipo, temos que criar uma cultura exclusivamente brasileira e que a gente tem que meio que rejeitar tudo que vem do exterior, porque a gente tem que criar uma cultura brasileira tradicional e que se baseia nessa história, que se constrói em cima desses estereótipos e que a gente tem que usar essa cultura para lutar contra o mal imperialista e que a gente não pode, sei lá, tipo, tem gente, essa vibe meio tipo, não vamos aceitar nada que vem do exterior, porque tudo que vem do exterior remete à opressão e colonialismo, imperialismo. Então, bora ficar aqui só no nosso mundinho, sem receber essas influências. E que eu acho, assim, uma ideia um tanto, assim, muito século passado, pra minha opinião. Aham, sim, e tanto é que, tipo, não é o que Kleber faz, né? Porque a nível de linguagem e de cinema ele tem todas essas referências que são referências de Sim, fora. Que são Sam Peckinpah, Carpenter, e etc. Então, tipo, eu acho que não há no filme uma defesa desse purismo de uma identidade nacional, sim. sabe? Ele é bem antropofágico, assim. Acho que o principal, assim, amado do público é o Lunga, que acho que já virou, sei lá, um hit instantâneo, um herói nacional. Quando, assim, na verdade, assim, ele aparece quanto? 20 minutos na tela, assim, muito. Eu acho que, assim, ele não. Tipo, e tanto ele, como a personagem da Sônia Braga, como a personagem, sei lá, do Pacote, da Barbara Collen, eu acho que o filme tenta tá uma atenção igual a tantos personagens que meio que acaba que nenhum personagem acaba ganhando um desenvolvimento apropriado, assim, pra ter tanta comoção em torno deles. Tipo, o longa meio que se resume a esse personagem quase estereótipo de um bandido do interior, um bandido do sertão, que tem esses trejeitos meio queer, né? Você não sabe se ele é gay, se ele é bi, se ele é não binário. Tipo, ele tem essa identidade queer, mas ao mesmo tempo a identidade que é super rasa, assim, é meio que en passant, assim, você só a partir de alguns significantes como a roupa dele, a unha pintada dele, tipo, uma coisa muito rasa mesmo, tipo, que constrói esse personagem. E eu não consigo ver, assim, nenhum, tanto ele como o personagem de Sônia Braga, a personagem da Barbara Collen, nenhum desses personagens como personagens de carne e osso, assim, personagens desenvolvidos, que eu acho que Kleber tenta tanto criar esse painel amplo do que é Bacurau, que ele esquece de desenvolver esses personagens, que eu acho que ele nem queria desenvolver esses personagens propriamente dito, ele não queria dar atenção a nenhum personagem específico, mas que o público ainda assim abraçou esses personagens como se fossem essas figuras simbólicas de resistência. Eu lembrei de uma coisa que o Felipe falou. Querido Felipe, Sim, amigo, um beijo. É que ele comentou sobre como a identidade do Lunga se encaixa em uma construção de personagem queer que é tipo, eu vou
quebrar a forma que as pessoas mostram um personagem queer. É o que eu vou fazer. Um personagem ultra masculinizado Sim, que acontece de ser queer também, assim. Então é uma coisa que é meio que, tipo, nessa busca por essa quebra desse estereótipo de gay afeminado e tal, se criou essa constância de criar personagens queer que não fazem realmente uma quebra de gênero ou de masculinidade tão forte quanto eles pensam que fazem, assim. sim. E eu consigo ver como isso pode ser estimulante, mas quando é só isso que fazem, isso acaba ficando mal também, assim. Porque parece que é uma vergonha de que o personagem seja afeminado em algum nível, E ao sabe? mesmo tempo, o personagem do Long eu acho tão raso, assim, ele ainda é tão mal construído pra mim, de certa forma, que eu acho que não tem forma dele não. Acho que não tinha forma dele não cair com o estereótipo, a não ser que realmente fosse dado mais tempo de tela a ele, que a gente quase não sabe nada sobre ele. Acho que ele é mais uma. A presença de tela dele, mesmo quando falam que o ator, que já me esqueci o nome, se você puder me lembrar, Leonardo, o nome do ator, eu ficaria agradecido, mas. O nome do ator é Silvero. Silvero. Pronto. As pessoas até falam que Silvério tem uma presença física, assim, impressionante. E, assim, quando ele tá em tela, realmente, ele chama atenção. Mas acho que o problema é que ele fica em tela por tão pouco tempo, assim, né? Assim, acho que a maior presença contínua de tela que ele tem é, sei lá, 10 minutos. Então, assim, eu não consigo muito entender como ele pode ser visto pelo público como essa figura mítica, assim, uma reencarnação, sei lá, dos heróis do Glauber Costa, quando eu acho que ela é muito mais um Tolkien, meio que é essa peça pra salvar Bacurau do que necessariamente um personagem que encarne essa revolta Sim, anti-imperialista. uma coisa que ele tem e que me impactou muito quando eu vi assim é que ele é ele não é desenvolvido a um nível narrativo assim, mas ele tem uma estética muito forte assim, eu Sim, acho. Tipo, eu vejo ele como um Mad Max encarnado sim. assim. Tipo, não é tanto um desenvolvimento narrativo quanto um desenvolvimento simbólico dramático assim. Eu achei massa isso nele. Sim. Só que vamos xingar uma coisa muito específica, que são os americanos. Nossa, não. Toda cena com os americanos eu achava detestável, assim. E não detestável como eles têm que ser, mas detestável, tipo, a cena eu achava chata. Tipo, Então, nossa. eu Eles tava discutindo atirar em uma criança. Puta que pariu. Eles discutindo chamar o Duque nas, nas... de nazista, porque ele é alemão. Puta que pariu. Então, eu acho Negócio que o chato da conceito porra. americano estava errado desde o início, porque eu acho que Kleber seria muito mais feliz em, primeiramente, não desenvolver os personagens americanos. Acho que mostrando eles apenas como uma ameaça misteriosa, sem dar eles esse espaço para desenvolvimento, eu acho que seria uma coisa muito mais interessante, tanto para eles se poupar e cagar no maior, como que eu acho que a gente cria meio que esse sentimento com o espectador mesmo de que nós meio que estamos sentindo a mesma coisa que as pessoas de Bacurau, que a gente não sabe quem são esses invasores, a gente sente medo porque a gente não sabe as motivações dele. De certa forma, acho que seria uma coisa muito mais rica e muito mais daria espaço a muito mais sutilezas do que mostrar o lado dos vilões, por assim dizer, e ser uma coisa assim mal desenvolvida, mal feita. Assim, a gente conhece eles, mas ainda assim a gente não sabe por que eles estão ali, de certa forma. E as explicações dele porque eles estão ali são muito mal feitas. E sei lá, tipo, tem uma coisa muito mal explicada. Tipo, tá, eles foram pra Bacurau pra matar todo mundo, mas eles não vão matar crianças. Tipo, qual é a lógica disso? O Tukier não mata mulheres, tá? Qual é a lógica disso? Tipo, vai matar todo mundo e vai deixar as crianças soltas. E se elas, sei lá, decidissem, sabe, cabuetar todo mundo, ia cagar o plano todo, tipo. Sabe, são umas coisas assim, e eles são muito mal escritos. Acho que, assim, a gente já sabe que Kleber não é um bom diretor de atores. Ele tem sorte de pegar atores como Sônia Braga, que conseguem se dirigir sozinhas, mas, e principalmente por serem atores americanos, a gente vê também que Kleber não tem, assim, um manejo para escrever em outras línguas, né? A gente vê que ele colocou o texto no Google Tradutor, deu para os atores lerem e ficou aquilo mesmo.
Então, assim, fica uma coisa muito, muito estranha, tipo, e eles meio que são vistos como esses psicóticos mesmo, tipo, eles são mostrados como um bando de psicóticos, neuróticos, sem motivação nenhuma, que estão ali só pra se divertir, não ligam para as consequências, nem as consequências que podem acontecer com eles mesmos. Então fica uma coisa muito mal construída, assim, acho que se eles fossem só uma presença física, mas sem que a gente soubesse realmente quem eles são. Acho que fica uma coisa muito mais interessante, porque acho que economizaria, primeiramente, economizaria meia hora de tela, o filme ficaria menor, já seria ótimo, e pouparia dessa vergonha, né, que foi de personagens, pelo menos assim, né, alguns deles são gostosíssimos, gostei, assim, de uns dois ali, gostei muito, mas fora isso, assim, vergonhoso. Caralho, pronunciamentos fortíssimos aqui. E agora, será que você acha, Leonardo, que Bacurau vai conseguir virar um clássico brasileiro ou vai envelhecer que nem Aquários? Daqui a 5 anos todo mundo vai esquecer de Bacurau e a gente vai ver, nossa, realmente Bacurau foi uma merda. A gente não teve ideia. Eu acho. Eu acho que Bacurau vai virar um clássico brasileiro. Eu não tenho um problema com isso, apesar de eu não amar o filme, eu não tenho um problema com isso. E eu espero que ele. Não sei, fature bastante, assim. Eu acho que ele vai faturar Porque eu não bastante. sei. É um filme que eu quero que seja visto, assim. Tá ligado? Eu, Porque, não é, sei, por toda a questão da Ancine e coisas assim, eu quero que ele seja visto. eu realmente, uma primeira coisa que eu espero é que Bacurau seja visto, revisto, né, daqui a alguns anos, num período de mais calma, assim, né, esperamos um momento de mais calma, que eu acho que o momento que a gente tá vivendo não é um momento nada propício para ver Bacurau, acho que a gente tá com os ânimos muito à flor da pele para analisar esse filme de maneira, entre várias aspas, objetiva e calma e temperada. Eu acho que a gente colocando ele de banho-maria por, sei lá, acho que 6 meses. Coloca, ano que vem a gente revê Bacurau. Acho que a gente vai ver ele com outros olhos, sobre uma outra ótica. Vai ter essa distância do tempo. A gente vai perceber algumas coisas que não conseguia perceber antes. Então acho que assim, acho que Bacurau vai ser um filme que com o tempo vai se beneficiar porque ele vai conseguir se descolar desse contexto em que ele está inserido agora e que a gente, como está imerso nele, a gente meio que não consegue se desvencilhar. E também espero realmente que ele consiga se pagar, né? Acho que só nessa pré-estreia ele já se pagou metade, porque é tanta pré-estreia. Acho que teve mais na pré-estreia do que está tendo agora na estreia. Então, assim, mesmo com todas as críticas ao filme, eu realmente espero o melhor, assim, todo o sucesso do mundo pra Bacurau, pra Kleber, pra Juliano. E é isso, assim, porque eu acho que mesmo com todas as críticas que a gente tem a Bacurau e a Kleber, eu acho que ele ainda, pelo bem e pelo mal, é um dos diretores brasileiros, assim, que tem uma voz autoral mais única e interessante, assim, eu acho que mesmo com as críticas que a gente faz a Kleber, eu acho que nenhum diretor brasileiro faz o que Kleber faz atualmente. Tanto pela questão de orçamento, né? Ele teve, sei lá, mais de 10 milhões de reais para fazer esse filme. Como também pela ficção dele, assim, acho que ele tem um pulso, uma visão do que ele quer, um planejamento do que ele quer mostrar, que acho que nenhum diretor atualmente no Brasil tem. Então, assim, mesmo que ele tropece, assim, faça uns filmes ruinzinhos, assim, de vez em quando, eu acho que só de ver um filme de Cláudia Mendonça, assim, dessa oportunidade de presenciar essa ficção, assim, na tela de cinema, eu acho que já vale, assim, um pouco a pena. Nossa, parece que assim, tô babando o ovo, parece que eu tô babando o ovo real do Kleber, mas assim, eu dei, não, 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 você virou a bairrista, né? Não esperava nada menos cinema, da apoiem o cinema pernambucana. recifense. É isso aí, vamos para o nosso Valeu Odiei. Aquele quadro da semana em que falamos sobre coisas, momentos, pessoas, enfim, tudo que fez a gente ter um desgosto maior da vida durante essa semana. Pode começar, Zé Lucas. Então, gente, como eu falei, o de outra semana é relacionado a Bacurau.
esse episódio realmente vai ser todo dedicado a Bacurau, porque não tem como, assim, né, descolar desse filme. O filme estreou ontem, no momento que a gente tá gravando agora na sexta, o filme estreou ontem, mas parece que estreou há tanto tempo, né? Parece que já estreou vai ser um mês, porque é tanto texto, é tanta coisa, é tanto barraco que tem no Facebook, sobre esse filme, que eu não aguento mais. E, meu, eu falei, o dia vai basicamente pra infestação das bacurinhas que tá tendo nas minhas redes sociais, que tá assim, amizades estão acabando, as relações estão ficando fragilizadas por causa de Bacurau, as pessoas estão perdendo o juízo, as pessoas não estão sabendo mais se portar na internet por causa de Bacurau. Tem assim, eu tô com medo realmente, né, como eu falei, de falar que eu odeio Bacurau porque eu tenho medo de baterem em mim. Então, assim, né, as pessoas estão tendo umas opiniões muito malucas sobre Bacurau, assim, tem gente que comparou Bacurau com Power Rangers, tem gente que comparou Bacurau com, sei lá, o povo tá realmente, assim, fumando uma coisa, assim, que eu, muito, muito louca, assim. E tá tendo briga sobre Bacurau. E tem gente falando que a pessoa que não gosta de Bacurau é uma apoiadora de Bolsonaro. E que a pessoa que não gosta de Bacurau defende a extinção da Ancine. E que se você não gostar de Bacurau, você é um burro, energúmeno e que não merece morar nesse país, você não tem cultura. Então, assim, calma, né, gente? É um filme, um filme, assim, que não é bom, né, pra começar. E é um filme. Então, um pouco de calma, né? Nas reações, porque estamos vivendo momentos complicados e a última coisa que a gente precisa é ter um filme causar essa polarização ainda maior do que a gente já tá tendo, né? Então, como eu falei, o dia da semana tá sendo pro Chorume que tá saindo das minhas redes sociais relacionadas a Bacurau. E acompanhando a amizade Zé Lucas, ainda no contexto de Bacurau, mas o meu Valeu Odiei vai para todo... Porque, tipo, o Zé Lucas falou de toda essa comoção e de todos esses ânimos aflorados. Eu vou falar exatamente da legitimação da pessoa como uma pessoa desconstruída e política por gostar de filme X ou Y, assim. Isso aconteceu durante Aquários também. Quem não gostava de Aquários apoiava golpe. Quem não gosta de Bacurau apoia o Bolsonaro e quer que a Ancine morra. Quer que a Ancine tenha um prédio derrubado, assim. Quando, tipo, é bem mais complexo que isso, né, minha gente? Pelo amor de Deus, assim. Então, tipo, esse valor de vai realmente para a falta de noção que algumas pessoas têm ao lidar com como as pessoas gostam de determinadas obras, determinados artistas, assim. É isto, pessoal. Nos despedimos agora. Não esqueçam de compartilhar e de divulgar e de etc. Porque se você está divulgando Bacurau loucamente, você muito bem poderia divulgar pessoas comentando sobre Bacurau também. Porque aí você propicia o debate e o cinema vive com o debate. E assim, né, gente, obviamente, ninguém pode perder a chance de malhar a gente, porque a gente tá falando mal de Bacurau. Não? Você já viu alguém na sua rede de amigos falar mal de Bacurau? Óbvio que não. A gente tá na vanguarda. Nós somos, assim, as primeiras pessoas. Somos as primeiras pessoas que estão nos posicionando em áudio no Brasil. Acho que apenas pela militância, que é esse afronte de dar a cara a tapa. Eu acho que a gente merece, assim, né, uma atenção, né? Então é isso, gente. Vejam o episódio com muito carinho. E é isso. Até mais, gente. Até mais.